Vamos lá? Pode ser. Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do Sempre um Papo... A jornalista e apresentadora Josane Faleiro é uma mulher branca de cabelos loiros e longos. Josane veste uma blusa laranja e está sentada em frente a estantes com diversos livros. Está conosco o intérprete de Libras, Eduardo Rodrigo, que nos acompanha até o final do programa. Bem-vindo, Eduardo. No canto inferior direito da tela está a janela de Libras com o intérprete Eduardo Rodrigo. E você que está nos assistindo, eu te convido também a se inscrever para ser notificado sempre que um novo programa como este entrar no ar. Aqui no canal tem mais de 500 programas gravados com escritores, intelectuais, artistas do Brasil, de Minas Gerais e do mundo. Então, é uma oportunidade de conhecer todo o nosso repertório, espalhar para os amigos. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui o multiartista e escritor Tom Nascimento. Bem-vindo ao Sempre um Papo, Tom. Uma alegria para nós ter você aqui. Uma alegria para mim também. Super feliz com esse convite, com essa possibilidade. O escritor e multiartista Tom Cavalcante é um homem negro de cabelos cacheados e parcialmente descoloridos. Tom usa cavanhaque e veste uma blusa colorida nos tons azul e amarelo. Salve o tambor de cada um de nós. Ai, salve. Eu gostaria de aproveitar aqui e já fazer aqui uma música, pode ser? Claro, vamos fazer. Ou um poema? Vamos lá. Salve, Josane, olha só, coisa bonita. Nem todo silêncio consente, nem todo sorriso é contente, nem todo natural faz bem, guru cura, veneno de cobra também. Nem todo sozinho é solidão, nem todo coração é paixão, nem tudo que anda é pé, saravá meu andor, meu tambor, minha fé. Nem toda casa é abrigo, nem toda calma é paz, nem tudo fez é amigo, mundo gira, dá a volta, conexão se faz. Nem todo preto é negro, nem todo terreiro é macumba, nem toda graça é para riso. Fazer amor é preciso, de axé o corpo se inunda. Nem toda negra é preta, nem todo beck é maconha, nem toda quebrada é treta. Os 4 P's com a caneta, pôr em prática o que se sonha. Tom segura um tambor. Nem todo sozinho é solidão, nem todo coração é paixão, nem toda reza tem fé, nem todo amado é amigo. Saravá meu ando, meu tambor, meu axé, mas amor é preciso. Saravá me ando, saravá por favor, meu tambor é abrigo. Nem toda calma, menino, é paz. Nem tudo no homem é masculino. Nem toda reza é pra já, nem toda graça é pra riso. Saravá me mandou, meu tambor, meu axé, mas amor é preciso. Saravá me mandou, saravá por favor, meu tambor é abrigo. Nem tudo que é negro tá na África, nem todo preto sabe a mágica, mas anga que saravá, e sou contigo. Saravá meu andor, meu tambor, meu axé, mas amor é preciso. Saravá minha dor, saravá por favor, meu tambor é abrigo. Salve nosso tambor. Salve, muito bom, delícia começar com música, com tambor, com poesia. Ô Tom, temos pessoas aqui já nos assistindo, eu vou deixar o recado, para participar dos comentários aqui no canal, vocês que estão assistindo têm que se inscrever, porque é autorizado comentários para quem é inscrito, então inscrevam aí, dá um oi para a gente aqui, para a gente bater um papo junto com o Tom. Já temos aqui a Ana Maria, que está dizendo que extraordinário, sou muito fã desse escritor, cantor e mestre. Bem-vinda, Ana Maria. Eu quero deixar aqui um pouquinho sobre o Tom, ele vai falar bastante, mas
O Tom Nascimento nasceu aqui em Belo Horizonte, mas ele cresceu em Santa Luzia, na região metropolitana. Tem 27 anos de carreira dedicados à música, como cantor, instrumentista, intérprete e compositor. Foi vocalista do grupo mineiro de black music Berimbau, e com a banda ele participou de 3 turnês pela Europa, indo na Alemanha, Áustria e Suíça, gravou discos e DVDs. Já dividiu palcos e gravações com grandes mestres da música brasileira, como Milton Nascimento, Gilberto Gil, Luiz Melodia, Chico César, Sandra de Sá, Gerson King Combo, Playing for Change, dentre outros. Em 2022, o Tom participou do programa Calderola, que todo mundo assistiu, né, Tom? Na TV Globo, e ganhou em primeiro lugar com sua performance O Garçom do Som, na qual ele serve a música usando o inusitado percússio no violão, que é um nome que o próprio Tom batizou o seu estilo de tocar com violão deitado. A gente vai ver aqui hoje também. O Tom atua como arte educador há 18 anos, desenvolvendo vários projetos e ações na perspectiva da luta antirracista. E pensando nos desafios para a aplicação da Lei Federal 10.639/03, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, o Tom desenvolveu, junto com a Daiane Fiuza, que é a produtora dele, o projeto Só Novembro Não, o ano todo, com o intuito de trabalhar consciência negra todo ano letivo nas escolas. E em 2021, o Tom lançou o livro A História do Tambor, que a gente vai falar a respeito dele aqui também. E no ano passado, de 2022, lançou o disco Oferenda. E além disso, tem diversos discos da carreira solo, né, Tom? Falei só um pouquinho do tanto de coisa que você tem aí de experiência. Bem-vindo de novo. Vamos começar contando um pouco, então, da sua história com a literatura, com a música. Como é que foi que o menino Tom, o adolescente Tom, cresceu aí nessa área musical, artística e literária? Ei, Gisane, então, como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco da arte que habita em mim. E eu costumo dizer que a arte mora em mim antes mesmo de eu chegar aqui nesse planeta e nesse corpo, sabe? Eu ganhei meu primeiro instrumento, que é um violão, que está até aqui, um violão que eu componho com ele ainda. Eu tinha 8 meses de idade. E com 2 anos e 4 meses, a tia Sandra, que me deu esse violão, escreveu atrás de uma foto assim: abre bem os pulmões, velho. Quem sabe um dia você vai ser cantor. E eu cresci ouvindo essa história, mas não acreditava. Falei, isso é muito fantasioso, né, gente? Mas o violão estava comigo a vida toda. E aí, há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás... Mas sua família não tinha músicos? Não tinha músicos. Olha. Não tinha músicos. E aí a música apareceu, né, assim, forte. Eu lembro que com 7 anos eu comecei a tocar. Eu gostava de Donizete cantando galopeira e Michael Jackson, e eu ouvia Agnaldo Timóteo. Era aquela mistura, né, do samba-canção, dos boleros que eu via em casa com o que tocava no rádio. Mas com 8 anos eu fui para Santa Luzia, a música sumiu totalmente, voltou com 14. Um ciclo de 7, assim, parece, né? É verdade. E aí voltou com 14, daí comecei a estudar violão com os amigos na escola e tal. Com 16 eu estudei violão erudito, música instrumental, e fui enveredando. Mas logo com 16 anos eu tive meu primeiro contato com o que eu chamei de trabalho autoral, que é a nossa banda, o Odierno 27, que é a banda com a qual eu aprendi os valores de ser, estar e fazer. Essa banda já pensava em trabalho autoral, então eu comecei já a desenvolver essa atenção ao que se diz, ao que se lê, ao que se fala, esse comportamento, né, fazer essa equilíbrio entre o ser existente, o cidadão, e aquilo que se propõe. E então foi ali com 16 para 17 anos que comecei a me ligar nisso, ainda não como compositor, sabe, como um músico que acredita que a música serve para algo, além de entreter, e serve para algo em mim, né? Aí começa esse encontro que eu chamo de o olhar e o espelho. Começa logo ali aos 17 anos, o Papo de Tambor e a História de Tambor, que hoje com 46,
é o resultado dessa caminhada toda, né? E a gente falando de literatura, de livros, de poesia, eu estou na escola há 18 anos porque a escola era um lugar terrível para mim. Eu nunca gostei de estudar, muito menos de ler. Porque hoje eu entendo, hoje eu não sou mais uma pessoa que tem aversão à leitura, já há bastante tempo, na verdade, mas a escola, ela tem uma cosmovisão muito europeia, muito dura, muito distante de quem propõe a arte. A arte passa pelo humano, então a beleza que alguém coloca a partir de uma poesia, de um livro, de uma história, passa por aquele corpo que observou aquilo, passa por um tambor interior que sentiu aquilo e que viu uma mazela e registrou aquilo, ou que viu uma mazela, mas dentro daquela mazela olhou de um outro lugar e percebeu que tinha muita boniteza ali. Então, eu sentia que a escola ainda é muito conteudista. E diziam, leia, porque ler é bom. Pergunto a vocês, que adolescente, que criança, com um argumento desse vai passar a ler? Sabe? Então, assim, e ainda tinha um problema com as notas. Pode ser, estranho dizer o que eu vou dizer agora, como alguém que escreve livro, que acompanha, enfim, que está na escola, na literatura, mas eu nunca li um livro que a escola mandou. Eu só passei de ano porque eu era relativamente inteligente e o que eu aprendia na sala de aula era o que eu resolvia nas provas. Aí, graças a Deus, eu nunca tomei uma bomba e consegui resolver. E eu fiquei durante muito tempo com o pavor da leitura. Então, parte da minha caminhada na escola é exatamente reacender nas crianças, inclusive nos professores, o tambor deles, o tambor da literatura, o tambor da música, que cada um de nós é um tambor e vibra de um jeito. Então, eu aprendi poema, poesia, custei a me entender como um poeta ou como alguém da literatura, porque a chancela da universidade, da forma que a gente tem, não me cabia, eu não me colocava ali. E aí, aos poucos, eu fui percebendo nesse papo de tambor comigo mesmo e ofertando poemas para as pessoas, que as pessoas começam, você é um poeta, ou de quem que é esse poema, né? Aí eu falei, não é seu poema? Então tá, é meu. Eu escrevi. E aí eu fui percebendo a potência que tinha ali e fui percebendo que eu aprendi poesia e literatura e esse approach com que a gente chama de literatura e com a leitura foi através da música, né? Então, assim, nos textos poéticos, nas letras de música de Djavan, de Gonzaguinha, de Tom Jobim, de Vinícius de Moraes, enfim, essa riqueza toda que a gente tem na música popular brasileira, foi o que me aproximou do texto. E durante muito tempo eu fiquei na oralidade, exatamente com uma aversão, uma briga com o formato que a escola coloca, o formato que a sociedade coloca a leitura e a literatura. Uma vez eu contei um caso, vou inventar uma coisa aqui agora. Gente, estava no centro de uma cidade, eu não lembro o nome, e uma pessoa do 25º andar chegou, olhou calmamente, mas de repente começou a ficar desesperada, muito desesperada, e sacudindo, as pessoas começaram a ver um movimento lá em cima. De repente, a pessoa pula, mas alguém pega pelo pé, consegue puxar essa pessoa, era uma mulher, e ela volta para dentro e chora porque ela disse que estava sentindo uma dor na alma, uma dor de alma, acho que era isso. E aí as pessoas perguntaram, mas isso aconteceu de verdade? O que é? Mas esse é um livro que eu estou lendo. Sabe? Quando alguém fez isso comigo, pela primeira vez, eu nem lembro direito, que a pessoa não fez intencionalmente, que causou em mim foi o impacto do encantamento que aquela pessoa estava com aquela leitura. Claro, nós temos leituras mais técnicas, mais científicas, mais poéticas e por aí vai, vários conteúdos. E aí, às vezes, a escola também não se dá conta de que os vários tambores precisam de vários conteúdos, né? Nós, MPBistas, costumamos dizer que isso é bom e isso é ruim. Você pode fechar a janela, por favor, quando faço barulho? Fechou. Obrigado. E aí, a gente fica num lugar muito elitista, a gente não consegue perceber que existem várias formas de ver a leitura. E eu passei muitos anos lendo somente corpos, comportamentos, movimentos do meu dia a dia. E essa é a leitura que eu mais gosto de fazer.
Mas a partir dessa e através dessa, eu cheguei, sim, nos autores, nos livros, e pude entender que eu não preciso ler tudo. Eu gosto do tema humanista, eu gosto das relações étnico-raciais, eu gosto de música, né? Então, assim, a forma com que a escola me apresentou me fez perder muito tempo de degustar, né? De ler, e inclusive de escrever, que retardou, inclusive, o processo da escrita. Você tem alguma lembrança, Tom, da sua infância, dessa escola, né, que você estudou, de algum contador de história ir lá na escola e apresentar um texto que te encantasse, da forma que você vem encantando essas crianças que você visita? Olha só, nesse tempo, né, desde de 7 anos, lá no Coração Eucarístico, no Veracruz, né, onde eu nasci ali, até terminar o segundo grau, o ensino médio, eu não me lembro de contador de história na escola, e me lembro pouco da intervenção da arte, sabe? Essa coisa do arte educador estar ali facilitando, humanizando os conteúdos e trazendo sentido para além de alguém que vai decorar alguma coisa para fazer alguma outra coisa. A Dani está me mostrando aqui que eu estou meio fora do. Mostra para mim, onde eu tenho que arredar, por favor. Tá tudo Para certo cá? aqui? Não, Tá pode certo aí? ficar, porque a gente está com você na nossa tela aqui, tá certinho, né? Tá certinho? Então tá. A gente está ao vivo, mas acontece, né? Mas não tá, não. Tá certinho aqui o enquadramento. Se você sair, a gente tem até que mexer. Então, ótimo. Eu não me lembro de uma interferência, eu me lembro muito da música sempre presente, com alguém, com um professor que leva um violão, mas que ainda não fazia essa coisa de usar a música ou a poesia. Eu lembro do Carlos Novi, professor Carlos Novi, professor de português, de artes. Ele cantava durante as aulas, tinha uma outra professora também de português que usava a música para tentar trazer um outro movimento, assim, sabe? Mas a arte educação, um contador de história, uma intervenção assim, não me lembro de ter, e hoje eu vejo tanto que é necessário e potente esse tipo de intervenção, né? Não como entretenimento, mas sim como um óleo na engrenagem, como algo que facilita, que dialoga com as matérias, né? Que dialoga com o dia a dia do estudante também, porque é uma das coisas que eu percebo como arte educador, e como estudante também, eternamente estudante, mas como alguém que já esteve na escola formal, é que a escola nos perde, ou no espaço ou no tempo. Está sempre falando de algum lugar muito distante, em 1600 não sei quanto, ou num país distante de sei de onde, de alguém que morou não sei onde, e desconhece a trajetória, a história, a poesia que existe em cada pessoa que está ali vivenciando. E isso distancia a gente, inclusive da literatura, né? Agora aqui estamos aqui nesse papo, né? Sempre um papo de tambor, que eu gosto de dizer, com o autor. E aí, quando a pessoa pega o livro desse autor, de outros autores geniais que passaram por aqui, né? E tem humanizando essa relação, eu acho que faz falta. Para muitas pessoas, não. Pega o livro e vai ler e está tudo certo. De repente, porque a família ensinou, porque viu o pai lendo, né? Meus filhos já cresceram me vendo, lendo outras coisas. É uma outra história, mas com os meus pais eu não tive essa referência. Eles sempre compravam livros, eles sempre tentavam fazer, mas tinha um muro, né? Um muro que demorou muito a ser quebrado. Ô Tom, e esse período seu de 18 anos, né, como arte educador, dentro das escolas, e você trabalhando com arte, mas depois de muito tempo que você veio lançar o livro, né, que a gente vai falar aqui hoje, que é a história do tambor. Como que essa história, assim, chegou para você? Josane segura o livro A História do Tambor, de Tom Nascimento. A capa tem um fundo roxo com um personagem negro tocando o tambor. Então, depois de tanto tempo, sabe, que eu quero dizer, você ali, né, já fazendo esse trabalho. Eu fiquei durante muito tempo com a questão da oralidade. A oralidade é uma das potências da cultura humana, né? Se a gente pensar no candomblé, por exemplo, que guarda saberes ancestrais em uma língua que não é o português, né? Em outras línguas africanas, através da oralidade, esse conhecimento que vai passando, através do contador de histórias,
através do griot, através do vovô, da vovó, do mais velho, através do professor. A oralidade me é muito cara, assim, é muito importante essa coisa desse trato, que está se perdendo, inclusive, com o tempo, por causa das tecnologias, talvez. Né? A gente está muito precisando de conversar com o outro, mas a gente fica muito tempo ali nos tablets, nesses aparelhos todos, que eu não sou contra de forma nenhuma, porém eu percebo a falta. E aí, essa história me veio intuitivamente, eu captei essa história no éter aí, estava dando uma aula para crianças de 3 e 4 anos, não era a minha primeira vez, mas tinha muito tempo que eu não fazia uma oficina com crianças. E aí, nada que eu fazia isso foi há, sei lá, 6 anos atrás, mais ou menos. Nada que eu fazia prendia a atenção daquelas crianças, e eu comecei a ficar assim, gente, eu tenho uma hora para ficar com essas crianças, eu não sei o que fazer. E aí eu falei, vou contar para vocês uma história. Aí vocês gostaram. A história do tambor. Mas foi como se eu estivesse recebendo, foi como não, eu recebi essa história assim, e eu fui contando a história, e os menininhos assim, assistindo, vidrados, e eu super feliz, porque nunca tinha acontecido algo desse tipo comigo. E ela veio completa, assim. Depois eu acrescentei uma coisinha ou outra, mas ela foi vindo e as crianças ficaram ali super felizes e fui percebendo tanto de caminhos que eu podia abrir com essa história. E assim foi durante alguns anos, até que, através da intervenção de Daiane Fiuza, que é minha produtora, ela propôs, Tom, enquanto você conta essa história, eu vejo a potência dessa história na escola, eu acompanho, é muito forte como que as pessoas se identificam, e elas se identificam não com o que está escrito somente, elas têm uma oportunidade de se conectar com o tambor delas, que é o que eu estou propondo, né? Você com você para que você esteja com o outro. Se você não estiver consigo, você não vai estar com o outro, né? Então, essa é uma proposta de reconhecer o tambor e a trajetória do outro. E ela disse, vamos tentar fazer uma campanha, vamos tentar materializar esse livro, essa história, né? E outras histórias que você tem. E aí eu falei, boa ideia, né? Um livro, eu não tinha pensado em ter um livro ainda, né? E aí a Daiane interviu, produziu, né? Fez a campanha e saiu chamando pessoas e tal, e o livro materializou. E agora nós temos o livro ainda com essa... Está pensando na tecnologia, né? Nessa história de que hoje em dia é um caminho sem volta. Nós usamos celular para pagar, para receber, para pedir comida, para ler, né, para ouvir música. Então, a gente pensou no acesso. Aqui no final tem um QR Code, né, que te leva para o livro digital. Esse livro digital, nós pensamos no acesso a pessoas com deficiência visual, pessoas que, por algum motivo, não podem ler, crianças que ainda não sabem ler, e até também as pessoas que não gostam de ler com os olhos, para elas terem a oportunidade de ler com o ouvido, e quem sabe um dia se encantar e passar a acessar vários livros e embrenhar na literatura. Josane mostra o QR Code na página final do livro. Eu narro a história, mas eu tenho alguns convidados aí maravilhosos, convidades, acho que eu prefiro dizer, porque tem Sérgio Pererê fazendo aí a voz de Zambi, né? Zambi, que é essa figura que representa o primeiro ancestral, e a gente pode pensar em Zambi como Deus também, como um dos nomes de Deus, né? Não é um outro Deus, é um nome de Deus, assim como Já, como Oxalá e por aí vai. Mas Sérgio Pereira dá voz a Zambi, e tem mais 3 mulheres, a Tata Alves de São Paulo, a Andréa Silva, que também é poetisa, escritora, educadora, e Gis Gonçalves, me ajudando aí a contar essa história. Tá muito bonitinha o livro, os desenhos, os movimentos, sabe? A gente contou aí com o Marcelo Lacarreta fazendo as ilustrações de Juliana Ribeiro. Um capricho total, assim. E foi tão marcante. Josane mostra uma ilustração do livro. Nela, diversos personagens negros conversam entre si. Eu sou suspeito de falar, mas o Marcelo conseguiu captar muito E a capa ficou linda, com esses símbolos assim na contracapa também, com essas máscaras, o tambor. Ficou muito bonito. Pode continuar falando, que você estava falando. Eu me lembro do Marcelo falando assim, Tom, o seu livro, ele é professor da PUC, né? E ele me falando assim, o seu livro está cumprindo a missão, porque eu falei, vou ilustrar um livro que fala de afro-brasilidade, de África como origem, eu já tenho uma bagagem, beleza. Mas ele, lendo a história, ele se viu
tendo que pesquisar mais sobre a África. Apesar de não ser um livro antropológico, um livro com um viés científico, né, ele tem algumas abordagens, alguns termos, mas ele é uma ficção. Mas, ao mesmo tempo, ele tem, né, essa oportunidade do professor, se quiser usar numa escola, por exemplo, abordar coisas da ancestralidade, da história da África, da história da afro-brasilidade, e ele se viu tendo que estudar e pesquisar de novo, inclusive voltar à capoeira que ele tinha feito há um tempo atrás. Então, tem um desenho aí que ele está fazendo, o griot tá jogando capoeira com o tambor, que o griot teve medo do tambor, né? E aí o Marcelo teve que fazer essa visita. E falando em medo, o livro A História do Tambor tem uma história dentro de outra história, sabe? É isso que eu ia comentar, que aí vem outra ilustradora e você para um pouco a história do tambor para falar do medo, né? Josiane mostra no livro a ilustração de um grande casarão abandonado de 2 andares. Nós temos, aqui no Brasil, o racismo estrutural. Ainda não entendemos muito bem o que significa isso. A gente, tentando de conteúdo, eu falo, então não entendemos como sociedade, né, como povo. Claro que nós temos aí Silva Almeida, Djamila Ribeiro e tantos outros estudiosos no tema, pessoal do movimento negro, nós estamos aí todos estudando, mas me interessa que o povo saiba. E o racismo estrutural está aí, e parte dele é medo da cultura negra, é medo do tambor, é demonizar um tambor, é demonizar uma guia, uma roupa, um cabelo, um jeito de vestir, de falar. Então, a partir desse medo que as pessoas já tiveram da capoeira, né? A capoeira foi criminalizada, assim como o samba, assim como tudo que é negro no Brasil é criminalizado primeiro, até que a cultura branca pega, assimila, apropria, raleia e depois devolve. Infelizmente, tem acontecido muito isso, né, com as religiões, com a cultura de forma geral. E aí, eu não tratei com essa profundidade aí, mas deixei um espaço com essa história do medo, onde o griot se afasta de Zambi, ou seja, a gente pode pensar Zambi, para o meu respeito aos ateus, Zambi, para um ateu, pode ser ele mesmo, né, o seu próprio Deus. Então, que seja, não importa o nome de Zambi, o nome de Deus na sua casa, na sua religião, o que importa é que a gente, com esse medo, seja o medo da religião, seja o medo do novo, seja o medo da leitura, né? Quem sabe, medo que for. Por que a gente tem esse medo? É normal ter esse medo, mas o que causa esse medo? O que causou medo no griot, desse tambor, né? Sendo que o livro não trata do tambor como um instrumento musical. Ele trata de um tambor primeiro, que é o tambor que pulsa no nosso peito, é o primeiro tambor. E aí a gente vai para uma história, para uma parte que muita gente na escola ainda fala, somos todos iguais. Infelizmente, o meu tambor, a minha caminhada, a minha trajetória, vem dizer para essas pessoas que não. Eu não sou igual a ninguém. Eu sou semelhante. A palavra semelhante vai levar a gente para um lugar que vai ajudar a trabalhar o medo do outro, porque igual a quem, né? Pensando em religião de novo, o católico não é igual ao umbandista, que não é igual ao budista, que não é igual ao candomblecista, que não é igual a nada, nem um candomblé é igual ao outro, por exemplo, né? Nem um grupo de samba é igual ao outro, nenhuma pessoa é igual a outra. Alguém que lê e que ouve o poema que eu recitei aqui no começo, Saravá, entende de uma forma, outra entende de outra. Então, o bonito, a beleza está na pluralidade, na diversidade. E a gente no Brasil tem medo da diversidade, a gente tem medo da pluralidade, a gente tem medo da nossa mãe. Eu penso assim, sinto assim. Quem é a nossa mãe comum? E aí não é a mãe do Brasil, é a mãe do planeta. Já que a vida humana nasce em África e os primeiros Homo sapiens aparecem ali nesse continente, se espalham pelo mundo, tem uma parte da história que não está sendo contada, que não está sendo vista, e muitas vezes está sendo apagada de forma sistemática, sistêmica, de forma proposital, né? Então, a história do tambor, primeiramente, é o encontro de eu com o meu tambor, e eu fui me tornando mais negro. É estranho para muitas pessoas, talvez para muitos das pessoas que estão conosco aqui, ouvir um homem preto como eu dizer que me tornei negro a partir de 2014, quando eu lanço o show Sois África. Eu só me tornei negro ali. Negro usando a palavra negro, que até então eu falava afro-brasileiro. Que é tão difícil para uma pessoa preta no Brasil resgatar a humanidade dela, né? Uma pessoa branca, ela simplesmente cresce, tem todos os desafios de um país como o nosso,
Porém, ela não tem um desafio de se entender como pessoa branca. Por exemplo, o que é ser branco? Uma pessoa branca não vive isso que a gente vive a vida toda. O negro tem que entender o que é ser negro. Não, você é só gente. Você é só gente, mas a escola não diz que você é gente, a história não diz que a gente é gente, as oportunidades não dizem, então é um trabalho muito grande. A história do tambor me leva para um lugar que eu entendo que é a minha caminhada no planeta Terra, usando a arte da música, da poesia, e todas as artes possíveis, para que eu me encontre com o meu tambor. Isso já aconteceu, eu negritei, hoje eu reconheço a minha mãe África, a mãe natureza, o feminino que mora em mim como homem, mas que mora no planeta e que é a solução para que nós possamos coexistir, sabe? Gerar e gerir esse sentimento de amor que vai ao encontro do diferente, que vai ao encontro do outro, e não daquilo que a gente gosta. Então, o Papo de Tambor e a história do tambor é algo que me encanta muito, e o tempo todo eu vejo a história do tambor acontecendo. Ô Tom, e nessas idas, né, nas escolas para falar com as crianças e contar essa história do livro, você percebe a reação das crianças negras e das crianças brancas? Você vê um diferencial, assim, do jeito que cada um recebe a história? Eu fico encantado. Primeiro porque as crianças não negras não se sentem num lugar de incômodo. A gente entende que a luta antirracista, eu pelo menos, né, é uma luta de todos nós, sejamos pretos ou não. E aí, mas o que mais me chama a atenção, que eu mais gosto, é o que eu não tive na escola, é um momento onde o preto tem um lugar bonito. Não é mais nem menos que ninguém, mas é um lugar de encantamento, é um lugar de princípio, né? Que aí vem a antropologia e diz que os primeiros homens sapiens eram pretos, né? Estavam em África ali. Não era nem negro nesse contexto mais sociológico, eram pretos. E aí, quando eu começo, né? Há muito tempo, num lugar chamado África, os seres humanos eram todos pretos como eu, tinham cabelo crespo como o meu e viviam felizes e contentes com a natureza, consigo e com o Zambi. Eu arrepio, quando você vê as criancinhas falando, o cabelo tipo o meu. Quando que a escola fez isso? Na minha história de 46 anos, né, eu não tinha visto ainda. E aí essa parte é legal porque ela é antropológica. Então o professor pode ir por ali e falar e tratar disso, e não ficar falando de pretos que foram escravizados e que sofreram e que foram tratados como menos gente. Então é um lugar de exaltação da melanina, do traço negro, né, da história negra, do jeito negro de ser. É uma oportunidade de falar. Se você é evangélico e a música que você gosta vem da cultura negra, da plantio de algodão, de um sofrimento dos norte-americanos pretos. Se você gosta de funk, é cultura negra, o samba, o reggae, o jazz. Então é uma oportunidade grande de falar assim, olha, podemos falar de coisas bonitas aqui, hein? Não só da escravização e tal. E aí, teve uma vez que eu vi uma criança branca falando assim, professor Tom, eu posso ser o Chico Rei, eu posso ser o griot, eu posso ser preto, sabe? É uma inversão, assim, algo muito que me deixa muito emocionado, muito feliz, né, de estar atingindo assim esse lugar de poder humanizar, né, aquilo que foi desumanizado. Você traz no livro também um pouco de humor, né, Tom? Você traz um Zambi, um griot engraçado, que eles fazem piada. Foi proposital essa forma de trazer para encantar mais as crianças, tornar esse papo assim, na contação de história mais divertida? E atraente até, né? Sim, o griot, ele nasceu assim como uma história. Quando me percebi, eu estava falando, olha, Jean, você é doido? Você sumiu, senhor? Cadê? Aí, claro, tem uma referência ali de alguns mestres, né? De Zumba, e outros Grande Otelo, alguns mestres negros da cultura brasileira, que tinham um trejeito assim, mas quando eu percebi, eu já estava falando assim, desse jeito meio mineiro, um griot meio caipira, mas ao mesmo tempo tecnológico, é um griot. E isso encanta muito, a galera gosta muito, os meninos adoram o griot, quando ele sai correndo com medo e falando que Zambi é mal, depois ele volta, ele luta com o tambor, ele quer jogar capoeira, e aí ele conta histórias. Eu acho que tem uma música do Sois África que fala Zambi Apum é arerê.
Zambia Pungo é um outro nome de Zambia, outro nome de Deus, né? Uma outra forma de chamar. E Arerê significa festa. Então, é com essa proposta também de um Deus próximo, um Deus interno, um Deus que está no sorriso, né? Que está no abraço, na alegria, na festa. E por que não, né? Esse Deus assim, assim que a cultura negra que mora em mim, que meu tambor, pensa e sente Zambi. E aí tem essa proposta e isso funciona muito. E tem música também nessa contação de histórias? Tem, tudo tem música, eu tenho, eu vou sentindo a plateia, né, e vou percebendo se de repente é uma coisa mais clean, se é uma coisa mais power, se é rock and roll, se é funk, se é MPB, se é a mistura de tudo isso, se é poesia, porque eu nasci dia 10 de dezembro, dia do palhaço. Então, eu também me falho dessa possibilidade de ser um palhaço, sabe? De ser um encantado ali, com o objetivo de fazer que eles prestem atenção, que eles olhem para dentro de si, que eles olhem para mim, que olhem para o outro. E aí a gente até fez uma música que nasceu. Posso tocar uma música? Pode, claro. Nasceu uma música em Ouro Preto. Tom segura nas mãos um violão. Ano passado. E a minha criança interior perguntou para mim assim: Tom, onde que estão os pretos de Ouro Preto? Porque os donos dos lugares que você vai tocar, dos festivais, os prefeitos e tudo aqui não são pretos. E aí eu fiquei caladinho. Quando eu fiquei calado, a criança interior falou assim: tio, onde que estão os pretos de Ouro Preto? E aí eu ali assim, pensativo, de repente me veio a melodia dessa música que já tá virando um hino assim nas escolas, as crianças adoram, chama Melanina, e fala assim: eu te acho tão bonito, preto. Eu te acho tão bonita, preta. Ah, 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 ah. Eu me vejo tão bonito, preto. Eu me vejo tão bonito, preta. Ah, 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 ah. Tudo bem que não é sempre, tudo bem, não é todo dia, tudo bem, não é segredo. Às vezes sou só bonitinho, às vezes sou só bonitinho. Mas é que esse sorriso negro, esse cabelo enroladinho, esse abraço negro, reforça um negócio em mim que é doxum, é doxum. Ora, eu me vejo tão bonito, preto. Muito bom. Essa música você lançou até um clipe, né, dela? Lançamos um clipe. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Vamos lá, gente, vamos acompanhar, tá lindo. Rafael Freire produziu, o Rafa é um fotógrafo especialista em pele preta, incrível. Quem não conhece, não perca. E essa música tem sido trilha sonora, assim, das atividades em escola, e eu tento buscar no repertório, além do trabalho autoral, músicas de pessoas, de referências da cultura negra, de estilos vários. Vai do funk, literalmente, do funk carioca, ou funk do James Brown, ao que for, né? Ao tambor do outro. Deixa eu dar um oi para as pessoas que estão aqui no YouTube falando com você, comigo aqui. Ó, gente! A Ana Mello está dizendo: boa noite. Ao conhecer o artista, passei a admirar o seu trabalho e a seguir nas redes sociais. A Escola Municipal Graci Viana Lage diz: alegria ter conhecido o Tom, já estamos preparando um super projeto aqui na escola. A Ana Maria volta a dizer: minhas netas leram e ouviram o livro, elas amaram e ficaram surpresas quanto à versão contada, pois elas puderam tocar o tambor, uma interação muito especial. Francisco Tavares também está nos assistindo aqui. A Ana está sempre aqui, é bacana mesmo. Gente, leia o livro, mas leia quando você está lendo com o ouvido ali, essa parte interativa, tem ali, quando você clica no tambor, sai som de tambor, essa possibilidade de interação, né? Inclusive, tá para nascer aí um jogo também.
Olha que interativo, com a legal. história do tambor, muitas atividades para poder a gente buscar essa interação, né, com a história de cada um. Agora vamos passar um pouquinho aqui, que o nosso tempo já está correndo, falar um pouco a respeito do projeto que você desenvolveu, que a gente citou ele aqui também, que é o Sim, Novembro Não, o ano todo. Só novembro não, né? O ano todo. sim, É, conta pra gente como que surgiu a ideia desse projeto, né? Como é que você desenvolve ele nas escolas, que é uma ideia fantástica, né? De não sim. deixar só em novembro o mês da consciência negra no ápice da notícia, né? Da história para as pessoas, né? Sim, é exatamente a partir da lei, né? Essa lei, a Lei 10.639, de 2003, fez 20 anos agora, e a lei está prevista, foi no governo Lula, né? Teve uma reunião na África do Sul, os países que foram colonizados, tiveram esse processo de escravização, teriam que trabalhar para tentar reverter, equacionar esses impactos do racismo, da escravidão, né? E então ações afirmativas, cotas, e a lei prevê o estudo da história e cultura africana e afro-brasileira na escola, desde as primeiras séries até terminar o ensino médio, até a universidade. E aí tem um desafio muito grande, né? Porque a gente não tinha muito material da literatura. Na verdade, tinha, mas não entrava, né? Já que o racismo também é, é estrutural e ele é científico e ele é institucional, que é a palavra que eu estou buscando aqui. O que é o racismo institucional? É a escola, é o governo de Estado, o governo federal, na hora de fazer o plano, né, da educação nacional, municipal ou estadual, não prever isso, né, não contar a história, não negritar, continuar contando sobre a Princesa Isabel, por exemplo, e aqui nós não estamos contra a princesa, mas antes dela, muito antes dela, muitos pretos fizeram trabalhos importantes na luta antirracista, e junto com ela também tinham, né, a família Rebouças, por exemplo, enfim, tem várias formas da escola contar a contribuição e a potência que é a cultura negra para a construção desse Brasil. Por isso que a gente não se sabe ainda brasileiro, né? Então, pensando nesses gargalos todos, pensando nos 18 anos, 20 anos da lei, 18 anos que eu estou na escola e vendo o desafio dos professores, que ainda também, muitos professores são só pretos, ainda não são negros, não negritaram. Muitos desses professores não sabem que lugar de fala, né? Mas eu sou branco, então eu não posso falar sobre isso. Outros não querem tratar, outros têm naquela ideia que somos todos iguais. Então, pensando, né, nessas dificuldades, nesses gargalos todos, e sempre tendo em vista que é racismo e é estrutural, ou seja, a gente está deixando de fazer alguma coisa porque a gente foi ensinado, porque a gente não quer, mas enfim, precisa de uma estrutura. E aí eu fui desenvolvendo durante esses anos todos atividades, né? Começou com palestra show, que é essa coisa de tratar desse assunto tão denso, tão complexo, onde o preto não quer ouvir porque vai ouvir alguma coisa onde a gente é menos, onde a gente é feio. Não, na história do Tom, não. Quando o Tom tá, você vai ouvir potências, coisas bonitas que não contaram pra gente. Então, mas tem É música, voltado para a formação, então, esse projeto de formação professores. também. Então, a gente tem, dentro da formação para professores, a gente chama de papo de tambor. Ou seja, interessa não só levar conteúdos de negritamento e alfabetização, mas também encontrar com esse professor, ouvir esse professor e professora que é acometido por um salário baixo, por um sistema ainda muito escravocrata, uma visão muito colonialista, muito europeia, não enxerga a potência de África. Um exemplo e um parênteses aqui, em 2017 eu fui convidado por doutora Ana Amélia, professora, doutora pela Federal, estava dando aula na Guinhar, Faculdade de Artes. 2017, não é 1917 não, hein? 2017, uma professora da Faculdade de Guinhar dizia para os alunos que em África não existe arte, no máximo artesanato. É muito sério isso. Só Numa que isso não é escola um caso. de arte, né? Olha só onde que a gente está. Então, são essas escolas que estão formando a gente. E então,
levar para o professor, além do afago, de saber do desafio que é, né? Então, a nossa equipe não vai chegar ali e dizer, você não pode dizer tal coisa, somente. A gente vai primeiro entender, a gente está entendendo por que ele não pode dizer, por que ele diz, e tem todo um processo, porque se é estrutural, não vai ser uma formação pequena ou uma palestra que vai resolver. As pessoas precisam, nós precisamos, nós pretos, nós brancos, nós humanos brasileiros, precisamos de entender que não se trata nada no Brasil se não for a partir do mundo negro. Entendendo que o mundo negro é o princípio, como o princípio da humanidade, mas também que está conectado com o povo cigano, com as minorias. E quando a gente fala de minorias, a gente não está falando de minorias em número, estamos falando de minorias em acesso ao direito garantido pela Constituição. Então, nós somos minoria no acesso, né? E aí é um processo, nós temos formação para professores, nós temos papo de tambor para os alunos, para a comunidade, né, para os pais, e tem um projeto também, uma ação chamada, que é o Bloquinho do Tom, Bloquinho de Carnaval, que é usar de novo a música, o batuque, né? O carnaval tem... Que pode acontecer o ano inteiro, né? Pode acontecer o ano inteiro, exatamente. Só fevereiro não, o ano inteiro. Não é só fevereiro, não. Então, assim, foi o nome, né, São Novembro não, o ano todo, é coadunando com o que está descrito na lei, e é um apanhado de tudo que a gente vem fazendo já esses anos todos, esse tempo todo, de forma fragmentada, que a gente chega na formação e fala, gente, a lei está dizendo que é o ano todo, e é em todas as matérias. Isso não é o Tom que está inventando, não somos nós. Está na lei. E tem que ser assim, porque é assim, nós somos negros todos os dias. A contribuição e o que a cultura negra é base para nós como brasileiros, está o tempo todo, está no dia a dia. Né? Então, assim, não dá para colocar isso como uma matéria isolada. Isso não é um tema isolado, isso é a base da nossa conversa, isso é a base da nossa aula, isso é a base da nossa vivência. E aí, a Daiane colocou esse nome, esse mote, né? São Novembro, não o ano todo, como forma da gente tentar também entregar facilitar o entendimento das pessoas. Porque um gargalo que o professor tem ele não negritou ainda, ele não alfabetizou. Porque para isso, precisa Eu gostei da sua expressão, viu? Que você está alfabetizando. Esse termo... não fui eu que cunhei, não, mas eu uso muito alfabetizar e negritar, porque é sobre isso, né? E isso tem a ver com dia a dia, tem a ver com compromisso. Por isso chama papo de tambor e tambor interior. É você com você mesmo. Então, você não vai... Rosália Diogo, tá? Que é a pessoa que cunhou esse termo, uma doutora, uma amiga maravilhosa, escritora também, é uma potência, cunhou o termo alfabetizar. Então, se a gente não faz com que a pessoa entenda que o papo de tambor, a história do tambor é algo que tem que ser feito diariamente, primeiramente nós conosco, a gente com a gente mesmo, a gente vai passar o tempo todo decorando termos, apontando para alguém, falando que você foi racista, você foi homofóbico, e não fazendo o principal, que é onde eu estou sendo racista, machista, homofóbico. Porque se isso é estrutural, certamente eu estou sendo. Então, vamos parar de dizer, mas eu não sou, mas eu tenho um namorado negro, mas eu tenho um amigo gay. Não, está na estrutura, está na formação dos 3 pilares. Está na família, que a família aprendeu assim, está nas igrejas, seja qual for a religião, está ali, inclusive as religiões afro, menos, mas está, e está na escola. Olha só, os 3 pilares estão contaminados com essa formação, ou quem sabe, seria melhor dizer, deformação. Né? Nós estamos deformados. Eu costumo dizer que nós somos uma sociedade que reconhece só o pai, não reconhece a mãe. Então, assim, entendendo o pai como Europa, né? E a mãe, a gente está deixando de lado. Isso não faz o menor sentido, né? Certamente nós vamos ter dificuldade de nos entender como brasileiros, entender termos como brasilidade. A gente vai ter que ficar falando de tolerar. O que é tolerar? Você não tem que, ninguém tem que tolerar o outro, né? Só simplesmente pelo fato de que ele existe. Tem algo muito doente aí, muito errado. E por isso, nossa equipe pensa muito na perspectiva do amor. Amor como dom supremo, sabe? Não o amor de relação, né, de casal, mas para além disso, esse amor que é capaz de coexistir com o diferente, inclusive com aquilo que você não gosta. E nesse sentido, quando a gente vai para uma escola, os meninos não são todos obrigados a fazer um ritmo, porque tem uma das crianças que não gosta de batucar, ela gosta de dançar. E tem outra que não gosta nem de batucar nem de dançar, ela gosta de cantar.
e tem outros que não gostam nem disso nem do outro, ele gosta de colorir. Dentro da história do tambor e do papo de tambor, nós temos espaço para todos os tambores. É o que falta para a escola e talvez a escola consiga ajudar os outros pilares, que é a igreja e que é a família, já que a escola tem a função de educar, né, de ensinar. E hoje em dia, com as famílias todas estruturadas, onde o pai e mãe saem para trabalhar e a criança fica, né, muito tempo na escola, infelizmente, professores e professoras estão sobrecarregados. Então, mais um motivo da gente humanizar essa relação e entender os conteúdos de forma mais humanizada. E é importante demais esse projeto, isso que você falou aí, do professor não saber abordar, né? Não saber trazer para as crianças, e aí não faz essa formação adequada, né? De tratamento mesmo, de um com o outro, seja professor, eu acho que principalmente também, não só o professor que é preto, mas não é negro, né? Mas também o professor que não é preto, não é preto nem negro, né? Então, é fundamental esse projeto, assim, eu achei incrível, vida longa ao Novembro Não, tomara que ele rode o Brasil inteiro, né? Sim. Vocês são bem incríveis, parabéns para a Daiane, ela está aí perto? Tá aqui. Eu conversei com ela, eu vejo a energia que ela coloca, assim, nesse trabalho, né? Muito legal. E, ô Tom, vamos falar um pouco agora do Tom músico, né? Conta um pouquinho do disco Oferenda, que é o seu mais recente, que foi lançado no final do ano passado, né? 2022. Sim, foi. Falar um pouco de suas redes também, que a gente está chegando no finalzinho aqui do programa. Gente, se liga aí, ó. Tom Nascimento Oficial, né? Aqui, YouTube, no Insta, e lançamos o álbum Oferenda, que faz parte desse processo de alfabetização e negritamento meu, né? Começa em 2014, coincide também com a chegada da Daiane no trabalho, né? Ela chegou num momento onde eu estava criando esse álbum, o Sois África, e o Sois África virou um DVD, né? Um audiovisual. O Sois África tinha a pretensão de ser também um livro, um instituto, e aí ali eu começo a me encontrar um pouco mais com a minha espiritualidade. E entender que eu sou um ser espiritualista, eu não sou religioso. Hoje eu sou um espiritualista que pratica a fé a partir da Umbanda, mas eu me entendo mais como espiritualista. E o Oferenda, ele nasce exatamente na pandemia, nesse tempo onde a gente percebe que a vida aqui passa rápido. Eu entendo que é necessário ofertar, né, um melhor de mim. A minha missão é essa. Então, a minha oferenda é a minha arte, seja onde eu estiver. Não a arte do artista num lugar separado, mas a arte de alguém que tem um espírito artístico, que pensa tudo isso, assim como eu penso Deus, Zambian e todas as deidades e nomes de Deus, o tempo todo em mim, inclusive quando eu estou fazendo bobagem, é o tempo todo. O álbum tem esse lugar. As músicas do Oferenda nasceram nos dias, praticamente todas nasceram nos dias no dia 13 de maio nasceu a música do Preto Velho, né? E aí foi uma coisa linda, assim, no dia de Iemanjá nasceu a música Iemanjá, e foi vindo assim, sabe, desse processo ainda de intuição, de conexão com a minha ancestralidade, com a espiritualidade, com a história, e eu fico muito feliz, porque é um álbum que alimenta a minha alma. Eu me lembro que ano passado eu estava meio triste, não é triste a palavra, eu estava meio desequilibrado. E aí eu tô assim, nossa, gente, eu preciso de ouvir alguma coisa de axé, né, da Umbanda, do Candomblé, eu preciso de... Onde é que eu vou achar? Aí a intuição e a espiritualidade fala assim, qual que é o seu problema? Você acha que você fez esse álbum Oferenda? Tá aqui. É para os outros? Não. Vai ouvir Sentinela. Eu coloquei a música e fui preenchendo, aí eu fui entender, né, que essa oferenda é para mim também, e para mim primeiro. Eu ouço as músicas como se não fossem músicas minhas. Inclusive, nem entendo tanto que são minhas. Entendo que foi um canal para receber aquelas mensagens e ofertar. Estou muito feliz com o álbum. Tem clipe, né, aí no YouTube também, de algumas das músicas. Então, nessa empreitada aí, oferecendo. Legal demais. Eu recomendo todo mundo ouvir, que é o Spotify do Tom, é incrível. Olha só, Tom, tem uma pergunta para você aqui no YouTube, do Wanderson Dias. Ele diz assim, Tom, você tem que rodar pelas escolas luzienses, um
abraço, e ele quer saber por que que a musicalidade não avança nas escolas, na sua Bom, opinião, né? Santa Luzia depende das escolas, né? Porque a gente tem um trato muito direto com a diretora de uma escola que é interessada nos temas, né? Então, esse BH já está assimilando e está consumindo. Ano passado a gente fez muito. Mas Santa Luzia teve uma escola, que é a Escola Mogi, através de uma coordenadora, é, que provocou esse movimento. Mas Santa Luzia ainda parece que não tem interesse, que eu estou falando dos diretores de escola. Estamos conversando com um diretor e outro, mas foi apertado, mas ainda não abriram os braços para Santa a Luzia tem que violência. receber, né? Você estudou lá, Ah, eu mudou lá estou na aqui infância. também, eu não estou em Santa Luzia mais hoje, mas enfim, É, nasce ali, né? O Papo de Tambor nasceu ali. Mas estamos à disposição, estamos abertos. E a música tem um gargalo, né? O meu amigo aí, querido que perguntou, não lembro o nome, Wanderson. mas Wanderson. É, bom, eu não sei ainda por quê, mas eu entendo que se a música for para a escola com a visão eurocentrada, vai dar ruim. Não vai ser bom, não. O que eu estou querendo dizer com isso, com a visão eurocentrada? Eu, como músico, não sou a favor de que ninguém seja obrigado a tocar instrumento nenhum. Uma coisa é cultura musical. As pessoas devem saber que as notas musicais aqui no Ocidente são dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Que tem sustenidos, bemóis, aí é cultura. Mas ser obrigado a tocar, eu não sou a favor. Então, como colocar música, né? Não é nem essa a questão da música não estar chegando, mas eu deixo essa provocação aqui. E o tempo está acabando, eu queria dizer para as pessoas brancas, professores brancos, que se entendem como brancos, pelo menos, é que tem um lugar muito interessante que é o estudo sobre a branquitude. Procure saber. Pode procurar a gente aqui no Insta, porque ao invés de você dizer para um negro, a partir do mundo negro, você diz como alguém que entende que tem privilégios, como alguém que pode estar prejudicando uma relação ou alguma coisa, simplesmente porque você não abre mão dos privilégios, ou nem abre mão, você nem sabe que tem privilégios, você está pensando em meritocracia, pensando que estamos no mesmo lugar. Então, o estudo da branquitude é um lugar muito interessante. Falei rapidinho aqui, porque o tempo está acabando, a gente vai ficando. Aí a gente. Não, deu certinho. Então, acho que o tempo está ótimo. E vamos finalizar, então, para você fazer para a gente o percurso no violão, tem jeito? Tem sim. Tom pega novamente o violão. O percussionolão, né? Eu chamei de percussionolão porque eu toco o violão percutindo, né? Percussionolão. Falei errado, Tom. Hã? Falei errado. Ah, não tá saindo. Tá Eu bom. toco. Não tá saindo, não, né? Barulho não. Ah, que pena. Que tá acústico aqui. Mas eu toco percutindo e toco com o violão deitado, assim, como se fosse um piano, né? Então nasceu essa performance que eu chamo de percussionolão, que a gente toca uma peça normal sem mudar a afinação. Ah, não tá saindo. Tá ouvindo? Não, não tá. Infelizmente, nós vamos ter que escutar no Que pena que não canal. tá saindo. Uma Que pena estranho, né? mesmo. Que estranho. Que pena. Mas tem, gente, essa performance aí no YouTube, tem lá no meu canal também no Insta, e a gente usamos essa performance também para encantar as crianças e para a gente brincar com o meu primeiro tambor, porque, para quem não sabe, para mim esse também é um tambor. Nossa, sua história com o violão é incrível, essa da sua tia, hein? Ô, Tom, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, assim, ficamos bem felizes de você ter aceitado participar aqui com a gente, agradecer também a Daiane por nos responder prontamente, agradecer ao nosso intérprete de Libras, o Eduardo Rodrigo. Eduardo, vamos fazer a datilologia do nome do Tom? O intérprete de Libras, Eduardo Rodrigo, mostra como dizer o nome de Tom Nascimento através da datilologia. Maravilha! Obrigada, querido, pela sua participação aqui conosco. E é isso, vou te deixar para falar suas últimas considerações aqui. Se você quiser finalizar com música também, a gente vai encerrando.
Maravilha. Gente, é só agradecer mesmo, dizer que a luta antirracista é uma luta de todos nós, é muito complexa. Eu me entendo como humanista, exatamente porque a gente está falando de humanidades que foram retiradas, né, de pessoas gays, de pessoas, porque racismo também, né, a homofobia, dos indígenas, enfim, de tudo aquilo que não é branco. E para isso é necessário uma consciência, e não é consciência humana não, tá? É consciência negra mesmo. A gente pode falar sobre isso nas redes aí, estou à vontade para poder falar. E precisa de amor. Amor tem a ver com determinação, amor tem a ver com conhecimento, amor tem a ver com não, amor tem a ver com basta, amor tem a ver com fogo, fogo que transforma. E falando em fogo, eu gostaria de terminar com a música que fala da luz. Luz pra gente. Luz. Como é que chama mesmo? Chama Saudação. É novinha essa. Oi, oi! Eu sei que não tá dando para ouvir o violão, mas ele fica aqui me ajudando e a voz tá chegando aí, não é isso? Tá chegando só um pouquinho de violão, a voz tá ótima. Oi, oi! Me disse a luz no pôr do sol. Foi o que ela disse. E eu olhei e me encantei tanto, como se ela sorrisse. Amore, liberte sua mente, vamos, vem vibrar ardente. Oi, 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 oba. As cores são todas lindas, mas venha de branco, axé babá. As cores são todas lindas, mas venha de branco. Talvez assim o violão vai aparecer um pouquinho mais. Os dias passam e nós nesse sono feroz, sem sacar, sem e sem ver, que nosso tambor tá sem voz. Oi, 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 oba. As cores são todas lindas, mas venha de branco. Oi, 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 oba. As cores são todas lindas, mas venha de branco. Olhar para o céu, mirar no sol, acertar um canto seu, deixar irradiar. E num abraço morada, sentir, viver, contemplar esse espetáculo do qual fazemos parte. Oi, oi, me disse a luz do pôr do sol. Foi o que ela disse. Sejamos atentos ao que a luz do sol diz para o nosso tambor, que a gente possa irradiar, reverberar, sentir o nosso tambor. Já ouviu seu tambor hoje? Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, saravá para quem é de saravá, meu respeito aos ateus. Josane, obrigado. Em pé. Saúde. Saúde. Coisa boa, obrigado, obrigado mesmo. Até breve, até sempre. Muito. Sim. Obrigada a quem nos acompanhou aí pelas redes.